بصمتي شوقا إليك أصبحت أفهم ما لدي وما لديك ها قد ملكت سعادتي لكن حزني في يديك. O mercado da bola estava completamente fora do controle. Jogadores querendo sair, clubes recusando propostas milionárias, estrelas mudando de planos no meio de negociações, e no meio de tudo isso, uma possibilidade que parecia impossível começou a ganhar força. Neymar poderia voltar a jogar ao lado de Messi e Soares. Sim, o famoso trio MSN poderia se reunir novamente, mas essa novela estava longe de ser a única história maluca daquela janela. Porque, enquanto o possível retorno de Neymar chamava a atenção no mundo, o Barcelona estava envolvido em uma negociação gigantesca. Rodri, o meio-campista espanhol, estava próximo a deixar o Manchester City, e durante algum tempo tudo indicava que Real Madrid poderia ser o seu destino. Só que o Barcelona entrou na disputa, e a partir daí o cenário mudou completamente. Rodri teria demonstrado interesse em trabalhar com Hans Flick e reencontrar jogadores com que já tinha atuado pela seleção espanhola. O problema é que o Manchester City não estava disposto a facilitar. O Barcelona chegou a fazer uma proposta, mas ela foi recusada, e a negociação ficou naquele ponto, com que qualquer movimento poderia mudar tudo. Enquanto isso, outros jogadores queriam desesperadamente mudar de clube. Julián Álvares, o argentino, estava no Atlético de Madrid, mas teria ficado extremamente irritado com a postura do clube. Segundo informações, naquele período, o Atlético havia sinalizado que permitiria sua saída. Só que quando apareceu o interesse do Barcelona, o clube espanhol mudou de postura, e Julián Álvares não gostou de nada disso. O resultado? O jogador insatisfeito, um clube tentando segurá-lo e a transferência que parecia cada vez mais complicada. Enquanto alguns jogadores tentavam sair, outros estavam tendo que provar que mereciam continuar onde estavam. Esse era o caso do Endrick. O brasileiro tinha acabado de viver uma Copa do Mundo, que poderia mudar completamente a sua situação. Clubes como Liverpool, Aston Villa, West Ham, Roma e Real Sociedade demonstraram interesse em um empréstimo. A ideia parecia simples, tirar Endrick do Real Madrid por uma temporada, para que ele pudesse jogar mais. Só que José Mourinho tinha outros planos. O treinador queria contar com o brasileiro. E naquele momento o Real Madrid decidiu manter o Endrick no elenco. Ou seja, enquanto alguns jogadores estavam fazendo de tudo para encontrar uma nova equipe, Endrick precisava convencer o Real Madrid de que seu lugar era justamente ali. E falando no Real Madrid, outro brasileiro estava no centro das atenções, Vinícius Júnior. Havia especulações sobre a possível saída e interesse em outros clubes, mas a história terminou de uma maneira diferente. Vini decidiu permanecer no Real Madrid e renovou o seu contrato. O vínculo passou a ser válido até 2032, e isso mostrava uma coisa: nem toda grande negociação termina com uma transferência. Às vezes, a maior notícia é justamente a permanência. Mas se existe uma negociação capaz de roubar a atenção de todas as outras, é a de Neymar. Porque o brasileiro ainda tinha contrato com o Santos. E naquele período começou a surgir uma possibilidade que parecia roteiro de filme. Neymar poderia ir aos Estados Unidos. Messi e Soares já estavam juntos com o Inter de Miami, e o clube americano estudava a possibilidade de contratar Neymar depois do fim do contrato dele com o Santos. Não seria uma transferência imediata. A ideia seria esperar o vínculo terminar e tentar contratar Neymar em 2027. E aí surgiu a pergunta que fez todo mundo viajar no tempo: e se o MSN voltasse? Messi, Soares e Neymar. Os três já tinham formado um dos ataques mais dominantes da história recente do Barcelona. Entre 2014 e 2017, eles conquistaram 9 títulos juntos, incluindo uma Champions League. E em uma única temporada, chegaram a marcar 122 gols. Agora, anos depois, 2 deles estavam novamente juntos. Faltava apenas um: Neymar. Só que existe uma diferença enorme entre imaginar esse encontro e realmente acontecer. Neymar precisaria terminar seu contrato com o Santos. O Inter de Miami precisaria realmente avançar pela contratação. Principalmente, os três precisariam estar dispostos a tentar novamente. Mas enquanto essa história começava a ganhar força nos Estados Unidos, outra mudança importante acontecia na Inglaterra. Gabriel Jesus, o brasileiro, estava sem muito espaço no Arsenal e tinha apenas mais um ano de contrato, e o Napoli apareceu como uma possível solução. O atacante teria dado sinal verde para uma transferência, e o clube italiano estudava até mesmo um empréstimo com obrigação de compra. Ou seja, mais um brasileiro poderia estar prestes a mudar de país. E isso resume muito bem naquela janela de transferência. Não era apenas uma questão de quem iria contratar quem, era uma sequência de jogadores tentando encontrar novos caminhos. Rodri tentando decidir o seu futuro, Julián Álvares pressionando para sair, Endrick tentando ganhar espaço no Real Madrid, Vinícius Júnior garantindo a sua permanência, Gabriel Jesus procurando uma nova oportunidade, e Neymar com a possibilidade de fazer algo que ninguém imaginava há alguns anos atrás:
voltar a formar o MSN. E talvez seja justamente isso que torna uma janela de transferência tão impreensível. Você pode começar uma negociação achando que sabe exatamente onde vai terminar, e algumas semanas depois tudo pode estar completamente diferente. O jogador muda de ideia, o clube aumenta a proposta, outro aparecia na disputa, e uma transferência que parecia impossível começa a parecer real. Naquela janela foi exatamente isso que aconteceu, e no meio de tantas negociações, uma pergunta ficou ao ar. Será que Neymar, Messi e Soares realmente poderiam voltar a jogar juntos? Porque no futebol, por mais improvável que uma história apareça, enquanto a janela estiver aberta, nada está completamente decidido.